Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no Paz e Amor, né amor? É isso aí, Paz e Amor, isso aí. Tudo bom pessoal? Estamos aí, mais um dia, para compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências e um pouquinho da nossa visão, um pouquinho da nossa impressão e da nossa evolução, enfim, das nossas reflexões a respeito do que é ser pais, né amor? Sim, na verdade pouca experiência, né? Porque a gente está criando aqui as experiências durante o dia a dia, né? Mas muito também da reflexão, né? Sobretudo a nossa ideia aqui no Paz e Amor é falar a respeito das nossas reflexões, daquilo que a gente pensa. A Mari, a gente senta para discutir a respeito do processo que eu e ela como pais a gente está vivendo para tentar ser o melhor pai possível. E antes de mais nada, né amor, a gente quer agradecer muito ao pessoal que nos acompanhou no primeiro vídeo. A gente ficou bem satisfeito com a repercussão inicial, a gente ficou feliz demais, na verdade, né, das pessoas terem entendido a nossa ideia, compreendido a nossa mensagem, né, amor? Que sobretudo é uma mensagem onde a gente quer realmente transmitir pensamentos, transmitir reflexões. O que a gente acha, né, amor? Isso aqui tem que ficar bem claro, que a gente acredita, assim, não é uma regra o que a gente está falando aqui, né? O que a gente acha. Então que fique claro para as pessoas. Às vezes tem gente assim que se sente triste, magoado porque não querem ser pais, e a gente aqui tá falando uma coisa que a gente quer, tem que querer ter. Não, muito pelo contrário. A gente tá falando aqui o que a gente realmente quer passar pra vocês, o que a gente tá vivendo nesse momento, né amor? Não, e eu acho que a ideia do canal é essa. A ideia do canal é expor uma reflexão, expor um pensamento. E antes também de qualquer coisa, a gente tem que frisar que tudo o que a gente fala aqui é baseado nas nossas leituras, no nosso conhecimento a respeito de psicologia. A gente não é psicólogo, não é psicanalista, a gente frisa muito isso, mas a gente gosta muito de fazer leituras, estudar, conversar a respeito disso, acompanhar. E certamente as nossas opiniões aqui, elas têm o intuito de falar bastante, primeiro, com quem tem esse prazer imenso de viver a questão da paternidade, e também falar a respeito dessas pessoas que às vezes têm dúvida, que colocam algumas outras coisas na frente da decisão de se tornar pais. Sim. E claro, né amor, sobretudo, assim, a gente tem que deixar claro que a gente quer muito tocar no coração daquelas pessoas que, fora problemas de ordem muito grave financeira ou de saúde, acabam não decidindo se tornarem pais por conta de decisões muito mais de ordem do ego e material, né? Então, o nosso intuito aqui no canal Paz e Amor é justamente levantar essas discussões, propor reflexões. Muitas vezes isso causa desconforto, mas a nossa ideia é essa. A gente quer muito disso, quer muito debater a respeito disso. E como a gente falou, né, Morando? A gente está muito feliz com a repercussão positiva. Eu acho que as pessoas realmente entenderam que a nossa trilha aqui é falar e estimular as pessoas a viverem essa experiência de se tornarem pais, né amor? Exatamente. E é isso aí, vamos então para o nosso debate de hoje. Então pessoal, no nosso segundo episódio no canal Paz e Amor, a gente vai discutir hoje a respeito do comprometimento dos pais na educação do filho, na busca de entregar para o mundo um cidadão melhor do que a gente foi, e um cidadão melhor daquilo que a gente vê hoje em dia. Porque às vezes a gente só pensa assim na parte material, né? Como que a gente vai cuidar, como é que a gente vai comprar alguma coisa pra ele, e a gente não pensa assim como que vai ser essa criação, né amor? É que muitas vezes a gente joga a responsabilidade disso na escola, ou joga de repente a responsabilidade na própria vida, naquilo que ele vai aprender no dia a dia. E muitas vezes a gente acompanha, e depois que a gente se tornou pais, apesar do Luquinha ainda não ter nascido, a gente acompanha e tem procurado prestar muita atenção no dia a dia do que a gente vive, né amor? Como que os outros pais educam os seus filhos. É claro, né pessoal, vale um parênteses bem forte, a gente não está dentro de casa, dentro das casas de cada um. Sim, a gente conversa, né? Vê os vídeos, conversa com outros pais. Sim, mas a gente não tá na casa de cada um desses pais para saber a especificidade de cada caso. Exatamente. Então a gente vê por fora o que acontece, mas muitas vezes esses exemplos são bem ricos, e isso nos faz refletir a respeito daquilo que a gente quer para o nosso filho. Se de repente o resultado daquelas coisas que a gente acompanha, elas vão a favor ou contra daquilo que a gente acredita que é importante passar para um filho para formar um cidadão legal. Que na prática também é diferente, né amor? A gente, como você falou, a gente não tá lá na casa das famílias pra verem como que é, né? Exatamente. O momento que o pessoal tá passando. Mas só conta às vezes é coisa boa, né? Não só contar, mas pelo que a gente vê. É claro que você tá dentro de casa, você consegue ter respostas que às vezes o fora não mostra.
Mas Sim. esse fora, ele mostra muito também do que acontece dentro de casa. Então a gente quer compartilhar com vocês hoje um pouco daquilo que a gente vê e um pouco daquilo que a gente sente que é a nossa responsabilidade durante o processo de criação, para poder estimular o nosso filho a ser uma pessoa melhor e que, sobretudo, pratique muito altruísmo, pense muito nas outras pessoas e seja alguém menos egoísta, alguém que estenda sempre a mão no próximo, ou pense sempre muito no próximo, né, amor? Exatamente. É bacana porque, já aproveitando o ensejo, Sim. a gente acompanha muito, eu acredito que vocês às vezes têm acompanhado bastante, vizinhos, às vezes, familiares, onde algumas determinadas atitudes do filho, eles acabam traduzindo ou correspondendo muitas vezes a personalidade dos próprios pais, ou às vezes essa personalidade do filho, muitas vezes ela traduz algo que não é dos pais, mas não é, de certa forma, ou coibida, ou tratada, ou lidada com os pais, né, amor? Sim. A gente vê às vezes que muitas crianças, elas acabam tendo atitudes que muitas vezes elas não são estimuladas para terem o contrário, porque simplesmente são crianças, ou são Não é, filhos. porque às vezes joga a responsabilidade pra criança. Às vezes os pais são tão ocupados que ele fala assim, vai lá jogar bola, ou vai lá, sabe, não tá nem aí pra criança. Por isso que a gente preza muito também, já aproveitando, esse convívio com os pais, né? Tipo assim, eu sei que às vezes é difícil, os pais trabalham, tudo, mas hoje em dia, pra criança, isso é muito importante, isso reflete na criação. Não é só a questão, além do conviver, que é muito importante, mas eu acho que a gente, enquanto pais, a gente tem que ter uma atenção muito grande, né, muito especial, no que acontece com o seu filho, as atitudes dele. E se as atitudes dele são atitudes saudáveis, não só no sentido da saúde física, propriamente dita, mas na saúde psicológica dele. Quer dizer, se de repente ele está tendo atitudes onde simplesmente essa criança valoriza aquilo que ela quer, ou se ela de repente valoriza o convívio que ela tem com as outras pessoas, outras crianças, no ambiente ela tá... Se ela não está carente dos pais, carente de amigos, ou está passando por algum momento que ela tenha dificuldade de alguma outra coisa, né? Alguma doença, alguma coisa assim, que a gente não sabe. A gente acompanha muito, às vezes, vale a nossa experiência pessoal, né, amor? E até eu acho que essa é uma coisa bacana de compartilhar. A gente teve a oportunidade de viver algum tempo atrás num ambiente, né, amor, onde tinha um vizinho, e a criança devia ter aqui uns 9, 10 anos. Uns 10 anos. Por aí. E a criança, ela sempre brincava muito sozinha, né? Uma pessoa isolada, tinha alguns comportamentos às vezes muito introspectivos. E a gente, como o Gustavo disse, a gente gosta muito de analisar isso. Justamente porque a gente quer ser pais e a gente quer ficar, a gente fica observando, não pra assim, vamos observar pra ver como... Não, é porque é uma coisa que a gente quer se muito, policiar. Né? Policiar, exatamente. Então a gente observa muito isso. A gente quer se policiar para poder prestar atenção nisso no nosso filho, porque às vezes a gente tá vendo uma situação que tá acontecendo com uma família que talvez não tá sabendo lidar com aquilo e que a gente vê que interfere. Isso nos chamou muita atenção, né? E nesse caso especial nos chamou muito atenção porque era uma criança muito isolada, brincava muito sozinha, tinha alguns comportamentos até que não me parecia, assim, a gente não vai saber porque a gente não tá lá. Sim. Se era uma criança autista ou não, mas era uma criança muito isolada, muito reservada no lugar dela, no cantinho dela. E era uma pessoa que parecia não se entrosar com outras pessoas. Que não via amigos brincando com ela. Exatamente. Mas sobretudo, além disso, o que mais nos chamou, né, amor, a atenção foi o comportamento dos pais em relação às atitudes e às atividades com essa criança. Porque eram pais que simplesmente abriam mão mesmo desse convívio, igual a Mari falou, que é importante, o tempo de qualidade, mas não só passar um tempo específico muito bom com a criança, mas ter esse tempo estendido ao longo de vários anos, vários dias, várias horas, né? Não é só pegar uma horinha, não, essa uma horinha eu vou curtir pra caramba. Sim. Não, ter isso estendido. E a gente via muito que esse comprometimento dos pais de estar próximo da criança, a conversa, o estímulo à criança a ter relacionamentos, era algo que fazia com que essa criança fosse muito isolada e esse é o ponto, tivesse comportamentos que demonstravam que ela era uma criança muito individualista, muito egoísta, uma criança que pensasse só nela. E aí que é o ponto, né, amor? A gente passava a refletir a respeito do seguinte: será que isso talvez não é algo que os pais estão se omitindo? Será que isso talvez não querem ou enxergar ou participar mais? Não, e também a gente vê que havia um conflito entre o pai e a mãe. Porque um deixava e o outro não deixava. Fazer algumas determinadas. Porque a gente pegou, às vezes,
a mãe brigando com o filho, não faça aquilo, mas aí o filho fala, mas o meu pai deixou. Então, é um conflito que dá entre os dois, assim, que isso também prejudica a criança. Porque a criança fica meio assim, meu Deus, mas eu posso ou não posso fazer? Porque eu vou pedir pro meu pai ou eu vou pedir pra minha mãe, né? E isso interferia totalmente, daí entra o ponto da nossa conversa, na criança, nas atitudes e atividades dela. A gente via em algumas situações relacionamentos dessa criança com outras crianças onde ela era muito individualista. Onde ela não pensava em se relacionar com as outras crianças, ela se preocupava muito em fazer as coisas só pra ela. Ou ela fazia as coisas muito mais se importando com o que ela achava. Não, e ela se torna insegura, né? A criança acaba se tornando insegura porque ela sabe que se ela depende muito dos pais, se acontece alguma coisa, ela vai lá pedir pros pais e os pais vão fazer. Então a criança já se torna isso. E veja. Se torna insegura. Exatamente. Veja a responsabilidade que o pai tem em não estimular a criança, de repente, a compreender situações da realidade de uma maneira mais. Desculpe aí a repetição, mas de uma maneira mais real. De uma maneira que condiga com aquilo que ela vai viver no dia a dia dela. E a gente fez um comparativo porque a gente tinha ao mesmo tempo um outro vizinho, onde tinha muitas crianças também no convívio desse vizinho. E a gente fazia esse paralelo porque esse nosso outro vizinho, ele tinha um carinho muito especial em transmitir alguns valores legais para as crianças. Era totalmente diferente. Eram crianças da mesma idade, mas onde a gente via os pais muito mais preocupados em soltar a criança e vai aí, curta a vida aí. E o outro mais assim, mostrar como que isso pode prejudicar a outra família, ou as outras pessoas, né? Mostrar para a criança, isso é muito importante. Determinadas atitudes, né? Determinadas atitudes, que as crianças poderiam tomar. E é a consequência disso positivamente e negativamente para a própria criança. Então, uma família tinha um comprometimento muito grande nas atividades das crianças, mostrarem para elas que se você tomar essa determinada atitude, a consequência é essa. E se você tomar uma outra atitude, a consequência é aquela. Qual que é positiva, qual que é negativa, você vai vivenciar e preste atenção para que essa negativa não aconteça mais. Aproveita a positiva. Isso era uma família. Uma outra família, aquela coisa assim, vai lá. Vamos ver o que vai dar. Vai lá, se divirta, veja lá o que acontece, beleza, qualquer coisa me chama aqui que eu resolvo. Ou seja, não estimula a segurança para a criança tomar as decisões naquilo que ela tem que fazer ou não. A criança fica sem parâmetro, que era o caso que outra família dava, mostrava o caminho. E no final das contas era uma criança super protegida, porque qualquer coisa que desse errado, o pai e a mãe ia lá resolver. E ao passo que na outra família, os pais tinham esse interesse de mostrar esses caminhos e tentar orientar a criança nas consequências dessas escolhas. Sim. Não, o que a gente tá querendo dizer é que assim, o que a gente pensa, a gente acaba transmitindo pro nosso filho e ele acaba fazendo igual o que a gente faz, né, amor? Então é exatamente isso. O que a gente transmite pro nosso filho é o que ele vai transmitir para as outras pessoas. Se a gente não pensa no próximo, a criança automaticamente não vai pensar no próximo. Então é mais ou menos isso que a gente tá querendo dizer. Exatamente. Né? Eu acho que vale, até ilustrando isso que a Mari fala, né? Essa questão que a gente viveu, né, dessas famílias laterais, uma graduada da outra, que a gente pôde viver muito, era que uma dessas famílias realmente tinha essas atitudes que a Mari falou, atitudes um pouco mais individualistas e não preocupação com o próximo. Então isso era evidente na criança. A criança, ela representava a atitude dos pais, era muito claro. E do outro lado a gente via totalmente uma atitude contrária, quer dizer, pais que se preocupavam em dar exemplos e estimular a criança nessa coisa do relacionamento harmonioso. E isso fez com que a gente pensasse muito, poxa, tá aí, olha só, e eu e a Mari a gente discutia muito sobre isso. Olha, tá aí um grande exemplo do que a gente não deve fazer com o Luca, porque veja, de repente a gente solta muito o nosso filho no mundo sem nenhuma responsabilidade, e vamos aí que a vida educa, ou quando tiver um tempo eu dou uma curtida com ele. E isso faz com que às vezes os pais, além de omissos, né, além de também não tentarem tratar, vamos dizer assim, determinados aspectos da personalidade da criança, estimula as mais negativas, porque são pais assim que quando dá um tempo participa, quando não der, deixa. Não, e são nas pequenas atitudes que você faz. Vamos supor assim, eu joguei um chiclete no chão. O teu filho, apesar de ele ser pequeno, ele vai ver. Ele vai fazer igual. Se jogar um papel, ou assim, se eu fizer uma ação boa, né? Deixar um idoso passar quando está dirigindo, explicar pra ele o porquê disso, né? Ele vai entender. Então são essas pequenas atitudes que a gente vai fazendo que vai ensinando para o nosso filho. A gente sabe que dos 0 aos 7 anos a criança está muito mais apta a aprender e desenvolver
ideais e valores. Exatamente. Dos 7 aos 14, ela vai maturar isso, dos 14 aos 18 é o momento onde ela vai começar a querer aplicar tudo isso. Então veja como a responsabilidade nossa ali de cerca de 15 anos é muito grande. É muito grande. A gente forma pessoas. Sabe, às vezes os pais, eles criam crianças muito mais preocupadas nisso que a Mari falou, de dar comida, de mandar para a escola, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo esquece que não é, isso é uma das partes. Talvez a outra parte mais importante que isso é o comportamento, como essa criança vai ser no convívio com a sociedade, com ela mesma. A maneira, às vezes, como ela age com ela mesma, ela pode distribuir isso para os outros relacionamentos. E talvez isso possa explicar, né, amor, de uma maneira pra gente encerrar a ideia, o porquê a primeira família, a criança era uma criança mais introspectiva, é uma criança mais isolada, e a outra família tinha, as crianças dessa outra família tinham uma série de amizades, e inclusive... Não, a criança também é espelho dos pais, né, amor? Não tenha dúvida. Então é exatamente isso, é isso que a Mari falou. Espelho. A criança é espelho dos pais. Até desculpa te cortar, amor, até eu lembrei que minha avó uma vez falou assim que quando os pais são simpáticos, a criança é simpática. Daí a gente entrou no elevador uma vez e a mãe ficou assim, recatada, né? A criança fica meio assim também. E quando a gente entra no elevador e a mãe, tipo, abre um sorriso, o pai começa a conversar, a criança também conversa. Então é exatamente isso, né? Eu gostei disso que ela tinha falado. Resumidamente, a ideia é a seguinte, a gente precisa ter muito claro, pessoal, que o nosso comportamento social e moral ele passa para a criança. Não dá para negar isso, não dá para fugir disso. E o nosso comprometimento com a formação desse cidadão, ele passa primeiro por isso, então de apresentar valores, apresentar filosofias positivas, filosofias agregadoras, filosofias altruístas, e ao mesmo tempo ter um policiamento muito grande se a criança está conseguindo aplicar isso, se ela consegue desenvolver aquilo que você transmite, até para a gente ver se a gente está transmitindo essa ideia da maneira correta ou se a criança de repente tem um outro probleminha que foge da alçada dos pais e precisa de um tratamento particular, um tratamento especial. Resumindo, a gente precisa ter muito compromisso com a gente mesmo, né, amor? Exatamente. As nossas atitudes, elas são espelho. Não só para a criança, para todo mundo, mas sobretudo para as crianças, para os nossos filhos. Se a gente tiver boas atitudes, a gente consegue colocar no mundo um cidadão legal. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente corre o risco, de repente, de contribuir para esse mundo um pouco individualista que a gente vive. Não é, amor? Eu acho que hoje a ideia era essa, né? Acho que é isso aí. Acho que a ideia talvez transmitir aí para vocês o que a gente achava. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram saber, né, amor? Também deixar no comentário aqui que a gente vai tentar passar para vocês. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante, né, amor? É isso aí. Reflitam sobre isso, né, pessoal? Todos aqueles que querem ser pais ou não. Beleza? Valeu, pessoal! Muito obrigado, esperem pelos próximos vídeos e continuem acompanhando nosso canal Paz e Amor. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!